O Mundo de Sofia, de Justin Gardner. Platão, o anseio de voltar à verdadeira morada da alma. Na manhã seguinte, Sofia acordou em sobressalto. Era muito cedo, passava pouco das 5, mas ela estava tão desperta que se sentou na cama. Por que ainda estavas desvestido? Então lembrou-se de tudo. Sofia subiu num banquinho e espiou em cima do seu armário. Sim, lá estava a fita de vídeo. Não tinha sido um sonho, pelo menos não tudo. Mas não era possível que ela tivesse realmente visto Sócrates e Platão. Ela não queria mais pensar sobre isso. Talvez sua mãe tivesse mesmo razão quando dizia que ela andava um tanto fora do ar nos últimos dias. De qualquer forma, não ia conseguir continuar dormindo. Não seria melhor ir até o seu esconderijo para ver se o cachorro tinha trazido outra carta? Sofia desceu as escadas sem fazer barulho, vestiu o tênis e saiu para o jardim. No jardim, tudo estava maravilhosamente calmo e banhado de luz. O canto dos pássaros era tão estridente que Sofia não pôde conter um sorriso. As gotas de orvalho rolavam pelas hastes da relva como pingos de cristal. E mais uma vez ela se encantou com o incrível milagre do mundo. Seu esconderijo na sebe também estava um pouco úmido. Sofia não achou uma nova carta do filósofo. Mesmo assim, limpou a sujeira que havia sobre uma grossa raiz e sentou-se. Lembrou-se então de que o Platão do vídeo lhe havia proposto algumas tarefas. Primeiro, ela precisava pensar em como um padeiro seria capaz de assar 50 bolos iguais. Sofia teve que pensar muito sobre o assunto, pois aquele lhe pareceu um trabalho muito difícil. Quando sua mãe assava uma fornada de rosquinhas, o que era raro, diga-se de passagem, não havia 2 rosquinhas iguais. Mas ela não era nenhuma profissional do ramo, e bem que poderia fazer um monte de coisas erradas. Mas as rosquinhas que elas compravam na padaria também nunca eram exatamente iguais. Cada uma das rosquinhas ganhava forma nas mãos do padeiro. De repente, o rosto de Sofia se iluminou com um sorriso. E é que ela se lembrou de um dia que sua mãe assou bolachas de Natal enquanto ela e seu pai tinham ido à cidade. Quando voltaram para casa, a mesa da cozinha estava cheia de broas de Natal na forma de anõezinhos. Embora nem todos fossem perfeitos, de certo modo eles eram mais ou menos iguais. E por que eles eram iguais? Porque sua mãe tinha usado a mesma forma para fazer todos eles, naturalmente. Sofia ficou tão satisfeita por ter se lembrado das broas em forma de anõezinhos que simplesmente deu por resolvida a primeira tarefa. Quando o padeiro consegue assar 50 bolos iguais, isso significa que ele usou a mesma forma para todos. E pronto. Em seguida, o Platão que ela vira no vídeo perguntara por que todos os cavalos são iguais. Só que isto não era verdade. Sofia diria, contrariando a afirmação, que não existem 2 cavalos iguais, assim como não há 2 pessoas iguais. E já estava disposta a deixar de lado a questão quando se lembrou do que tinha pensado a respeito das broas em forma de anõezinhos. Também não havia 2 deles iguais. Uns eram um pouco mais gordos, outros tinham umas partes quebradas. No entanto, qualquer um diria que eles eram iguais, de certa forma. Talvez Platão quisesse perguntar por que um cavalo é sempre um cavalo e não uma coisa intermediária entre o cavalo e um porco, por exemplo. Pois, embora alguns cavalos fossem marrons como ursos e outros brancos como cordeiros, todos os cavalos tinham algo em comum. Sofia nunca tinha visto um cavalo de 7 ou 8 patas, por exemplo. Mas será que Platão estava querendo dizer que todos os cavalos eram iguais porque tinham sido fundidos da mesma forma? A terceira pergunta de Platão tinha sido realmente muito abrangente e muito difícil. Teria o homem uma alma imortal? Sofia sentiu que não era capaz de responder a essa pergunta. Ela sabia apenas que um corpo sem vida ou era cremado ou enterrado, e que não havia mais futuro para ele. Se o homem tivesse uma alma mortal, então ele teria de possuir 2 partes bem distintas, um corpo que depois de alguns anos se deteriora, e uma alma que atua de forma mais ou menos independente dos processos do corpo. Certa vez sua avó dissera que, para ela, era como se só o seu corpo envelhecesse, pois no seu interior ela se sentia a mesma jovem que tinha sido um dia. E essa história de a mesma jovem levou Sofia à última pergunta. Homens e mulheres eram igualmente racionais? Bem, quanto a isso, ela realmente não estava bem certa. De qualquer forma, a resposta iria depender do que Platão entendia por racionais. De repente, ela se lembrou de que seu professor de filosofia lhe havia dito sobre Sócrates.
Para Sócrates, todas as pessoas são capazes de entender as verdades filosóficas, bastando para isso que usem a sua razão. Além disso, Sofia acreditava que um escravo era capaz... Além disso, Sócrates acreditava que um escravo era capaz de solucionar questões filosóficas com a mesma razão de um nobre. Sofia estava convencida de que, nesta linha de raciocínio, ele poderia muito bem ter dito que homens e mulheres são iguais do ponto de vista da razão. Enquanto continuava sentada, absorta em pensamentos, ouviu, de repente, um barulho na sebe, seguido de um resfolear e um arfar que mais pareciam vir de uma máquina a vapor. No momento seguinte, o cachorro de pelo castanho enfiou-se dentro do esconderijo. Ele tinha um envelope dos grandes na boca. "Hermes!" exclamou Sofia. "Muito obrigada!" O cachorro deixou o envelope cair no colo de Sofia. Ela estendeu a mão e o acariciou no pescoço. "Hermes, você é um cachorro e tanto!" disse. O cachorro deitou-se no chão e deixou que Sofia o acariciasse. Passados alguns minutos, ele se levantou e foi se embreando de novo nos galhos da sebe até sair do outro lado, de onde tinha vindo. Sofia seguiu-o com o envelope na mão. Arrastou-se por entre os galhos fechados e 1 minuto depois já estava do outro lado do jardim. Hermes corria em direção à floresta. Sofia seguiu-o alguns metros atrás. Por 2 vezes o cachorro virou-se para trás e rosnou, mas Sofia não se deixou intimidar. Agora ela queria encontrar o filósofo, ainda que tivesse que correr até Atenas. O cachorro começou a correr mais rapidamente e logo chegou a uma estreita trilha. Sofia também apertou o passo, mas o cachorro virou-se e latiu como um cão de guarda. Sofia não diminuiu o passo. Aproveitou a oportunidade para se aproximar dele ainda mais. Hermes saiu em disparada pela trilha. Por fim, Sofia teve que reconhecer que não conseguiria alcançá-lo. Parou e ficou ouvindo o cachorro se distanciar cada vez mais. Então, tudo ficou quieto. Sofia sentou-se num toco de árvore numa pequena clareira. Tinha nas mãos um envelope amarelo. Abriu-o, tirou algumas páginas datilografadas e começou a ler. A Academia de Platão. Que bom ver você novamente, Sofia. Em Atenas, é claro. Naquela visita eu realmente me apresentei a você, não é? E como também lhe apresentei Platão, podemos ir direto ao assunto de hoje. Platão, 427-347 AC, tinha 29 anos quando Sócrates teve de beber o cálice de cicuta. Por muito tempo ele havia sido discípulo de Sócrates e acompanhou de perto o processo movido contra seu mestre. O fato de Atenas ter condenado à morte seu filho mais nobre não só lhe deixou marcas para toda a vida, como também determinou a direção de toda a sua atividade filosófica. Para Platão, a morte de Sócrates deixou bem clara a contradição que pode existir entre as efetivas relações dentro de uma sociedade e a verdade e o ideal. A primeira ação de Platão como filósofo foi a publicação do discurso de defesa de Sócrates. Nele, Platão torna público o que Sócrates havia dito ao grande júri. Você ainda se lembra, é claro, que o próprio Sócrates jamais escreveu uma linha sequer. Muitos dos filósofos pré-socráticos escreveram suas ideias, mas grande parte deste material escrito não foi conservado para a posteridade. Quanto a Platão, temos razões para crer que as suas obras mais importantes foram preservadas. Além do discurso de defesa de Sócrates, Platão escreveu também uma coletânea de cartas e mais de 30 diálogos filosóficos. O número de diálogos atribuído a Platão ainda é discutido pelos historiadores. E o motivo de seus escritos terem sido conservados para a posterioridade pode ser atribuído também ao fato de Platão ter fundado sua própria escola de filosofia nos arredores de Atenas, no bosque que levava o nome do legendário herói grego Academos. Por causa disso, a escola de filosofia de Platão recebeu o nome de Academia. Desde então, centenas de milhares de academias foram fundadas no mundo inteiro. Até hoje empregamos as expressões acadêmicos e disciplinas acadêmicas. Na Academia de Platão ensinavam-se filosofia, matemática e ginástica, embora ensinar talvez não seja a melhor palavra nesse contexto. Isto porque também na Academia de Platão o diálogo vivo era o que mais importava. Assim, não é por acaso que o diálogo foi a forma escolhida por Platão para registrar por escrito sua filosofia. O eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. No início deste nosso curso de filosofia, eu lhe disse que o interessante é perguntar pelo projeto de determinado filósofo. Nesse sentido, o que será que Platão queria investigar? Para resumir em poucas palavras,
Platão interessava-se pela relação entre aquilo que, de um lado, é eterno e imutável e aquilo que, de outro, flui, exatamente como os pré-socráticos, portanto. Dissemos que os sofistas e o próprio Sócrates haviam se afastado das questões da filosofia natural e se interessado mais pelo homem e pela sociedade. E isto está absolutamente certo. Mas também Sócrates e os sofistas ocupavam-se de certa forma com a relação entre aquilo que de um lado é eterno e imutável e aquilo que de outro flui, e tocavam nesse ponto quando se tratava da moral do homem e dos ideais ou virtudes da sociedade. De modo muito geral, os sofistas achavam que a questão sobre o que era certo ou errado modificava-se de cidade-estado para cidade-estado e de geração para geração. Para eles, portanto, essa questão de ser certo ou errado era algo que fluía. Sócrates não podia aceitar isso. Ele acreditava em regras ou normas eternas, que governavam o agir dos homens. Se usarmos apenas a nossa razão, dizia ele, podemos reconhecer todas essas normas imutáveis, pois a razão humana é precisamente algo eterno e imutável. Você está acompanhando, Sofia? E agora vem Platão. Ele se interessava tanto pelo que é eterno e imutável na natureza, quanto pelo que é eterno e imutável na moral e na sociedade. Sim, para Platão, tratava-se, em ambos os casos, de uma mesma coisa. Ele tentava entender uma realidade que fosse eterna e imutável, e, para ser franco, é para isso que os filósofos existem. Eles não estão preocupados em eleger a mulher mais bonita do ano ou os tomates mais baratos da feira, do fim de feira. E exatamente por isso nem sempre são vistos com bons olhos. Os filósofos não se interessam muito por essas coisas efêmeras e cotidianas. Eles tentam mostrar o que é eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. Com isto, podemos ter uma vaga ideia dos contornos do projeto filosófico de Platão. A partir de agora, vamos tratar de um ponto de cada vez. Vamos tentar entender um raciocínio extraordinário que deixou marcas profundas em toda a filosofia europeia surgida depois. O mundo das ideias. Empédocles e Demócrito já tinham nos chamado a atenção para o fato de que, apesar de todos os fenômenos da natureza fluírem, havia algo que nunca se modificava, as quatro raízes ou os átomos. Platão também se dedicou a esse problema, mas de forma completamente diferente. Platão achava que tudo que podemos tocar e sentir na natureza flui. Não existe, portanto, um elemento básico que não se desintegre. Absolutamente tudo que pertence ao mundo dos sentidos é feito de material sujeito à corrosão do tempo. Ao mesmo tempo, tudo é formado a partir de uma forma eterna e imutável. Entendeu? Tudo bem, não entendeu. Por que todos os cavalos são iguais, Sofia? Talvez você ache que eles não são iguais, mas existe algo que é comum a todos os cavalos. Algo que garante que nós jamais teremos problemas para reconhecer um cavalo. Naturalmente, o exemplar isolado do cavalo, este sim, flui, passa. Ele envelhece e fica manco, depois adoece e morre. Mas a verdadeira forma do cavalo é eterna e imutável. Para Platão, esse aspecto eterno e imutável não é, portanto, um elemento básico, físico. Eternos e imutáveis são os modelos espirituais ou abstratos, a partir dos quais todos os fenômenos são formados. Eu explico melhor. Os pré-socráticos tinham oferecido uma explicação muito plausível para as transformações da natureza, sem ter de pressupor que algo efetivamente se transformava. Eles achavam que no ciclo da natureza havia partículas mínimas, eternas e constantes, que não se desintegravam. Muito bem, Sofia. Eu disse, muito bem. Só que eles não tinham uma explicação aceitável de como essas partículas mínimas, que um dia tinham se juntado para formar um cavalo, se juntavam novamente 400 ou 500 anos mais tarde para formar outro cavalo novinho em folha, um elefante ou um crocodilo. O que Platão quer dizer é que os átomos de Demócrito nunca podem se juntar para formar um crocofante ou um eledilo. E foi isso, precisamente, que colocou em marcha suas reflexões filosóficas. Se você já entendeu o que estou dizendo, pode pular este parágrafo. Caso não tenha entendido, vou tentar ser mais claro. Digamos que você pegue uma caixa cheia de peças de Lego e construa um cavalo. Depois você desmancha o que fez e recoloca as peças de volta na caixa. Você não pode esperar obter outro cavalo apenas chacoalhando a caixa de peças. Afinal, como é que as peças de Lego podem produzir um cavalo por si mesmas? Não, você é que tem que montar o cavalo novamente, Sofia. Se você conseguir, isso significa que na sua cabeça você tem uma imagem do que seja um cavalo. O cavalo de Lego foi formado, portanto, a partir de uma imagem padrão
que permanece inalterada de cavalo para cavalo. Você não chegou a uma conclusão semelhante sobre os 50 bolos iguais? Vamos imaginar agora que você caia do espaço na Terra e nunca tenha visto uma padaria. Então você passa pela vitrine muito convidativa de uma padaria e vê sobre o tabuleiro 50 broas exatamente iguais, todas em forma de anõezinhos. Suponho que nessas condições você vai coçar a cabeça e se perguntar como todas aquelas broas podem ser iguais. E é bem possível que você perceba que um anãozinho está sem um braço, o outro perdeu um pedaço da cabeça e um terceiro tem uma barriga maior que a dos outros. Contudo, depois de pensar bem, você chega à conclusão de que todas as broas em forma de anõezinhos também têm um denominador comum. Embora nenhum deles seja absolutamente perfeito, você suspeita que eles devem ter uma origem comum e chega à conclusão que todos foram assados da mesma forma. E mais ainda, Sofia, isto desperta em você o desejo de ver essa forma, pois fica claro que ela deve ser indescritivelmente mais perfeita e, de certa forma, mais bonita do que suas frágeis e imperfeitas cópias. Se você resolveu esta questão sozinha, então você conseguiu resolver um problema filosófico exatamente da mesma maneira que Platão. Como a maioria dos filósofos, ele também caiu do espaço na terra, por assim dizer, e foi lá para a pontinha dos finos pelos do coelho. Platão ficou admirado com a semelhança entre todos os fenômenos da natureza e chegou, portanto, à conclusão de que, por cima ou por trás de tudo que vemos à nossa volta, há um número limitado de formas. A estas formas, Platão deu o nome de ideias. Por trás de todos os cavalos, porcos e homens existentes, a ideia é cavalo, a ideia é porco e a ideia é homem. E é por causa disto que a citada padaria pode fazer broas em forma de porquinhos ou de cavalos, além de anõezinhos, pois uma padaria que se preze geralmente tem mais do que uma forma, só que uma única forma é suficiente para todo um tipo de broa. Conclusão: Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade, ele deu o nome de mundo das ideias. Nele estão as imagens padrão, as imagens primordiais, eternas e imutáveis que encontramos na natureza. Esta notável concepção é chamada por nós de a teoria das ideias de Platão. O verdadeiro conhecimento. Até aqui acho que você está me acompanhando, minha cara Sofia, mas talvez você esteja se perguntando se Platão realmente estava falando sério. Será que ele acreditava mesmo que tais fenômenos pudessem existir numa realidade totalmente diferente? Certamente ele não pensou literalmente desta forma durante toda a sua vida, mas a leitura de alguns de seus diálogos deixa claro que é assim que ele quer ser entendido. Vamos tentar acompanhar sua linha de argumentação. Como dissemos, um filósofo tenta entender algo que é eterno e imutável. Teria pouco sentido, por exemplo, escrever todo um tratado de filosofia sobre a existência de determinada bolha de sabão. Em primeiro lugar, porque se teria pouca chance de examiná-la cuidadosamente antes que ela desaparecesse. Em segundo, porque dificilmente se conseguiria vender um tratado filosófico sobre algo que ninguém viu e que existiu por apenas alguns segundos. Platão achava que tudo que vemos ao nosso redor na natureza, tudo que podemos tocar, pode ser comparado a uma bolha de sabão, pois nada que existe no mundo dos sentidos é duradouro. Você concorda que todas as pessoas e todos os animais mais cedo ou mais tarde morrem e desaparecem, não é mesmo? Até um bloco de mármore aos poucos vai se desfazendo e desintegrando. A Acrópole de hoje não passa de ruína, Sofia. Uma coisa escandalosa, se você quer saber a minha opinião. Mas a vida é essa. Platão é da opinião de que nunca podemos chegar a conhecer verdadeiramente algo que se transforma. Sobre as coisas do mundo dos sentidos, coisas tangíveis, portanto, não podemos ter senão opiniões incertas. E só podemos chegar a ter um conhecimento seguro daquilo que reconhecemos com a razão. Sim, Sofia, vou explicar melhor. Retomando o exemplo da broa em forma de anãozinho, pode muito bem acontecer de alguma coisa dar errado enquanto o padeiro está fazendo a massa, ou então, enquanto a broa está crescendo ou assando, de tal modo que, no fim, não seja possível dizer que formato aquela broa tem. Mas depois de eu ter visto 20, 30 broas em forma de anãozinhos, por mais imperfeitas que elas sejam, posso ter uma ideia clara do formato que possui a forma em que elas foram assadas. E posso chegar a essa conclusão mesmo sem nunca ter visto a forma.
Aliás, nada garante que seria melhor ver a forma com os próprios olhos, isto porque nem sempre podemos confiar em nossos sentidos. A faculdade da visão pode variar de pessoa para pessoa. De outra parte, podemos confiar no que a razão nos diz, pois a razão é a mesma para todas as pessoas. Se você está numa sala de aula com 30 alunos e o professor pergunta qual a cor mais bonita do arco-íris, certamente ele ouvirá muitas respostas diferentes. Mas se ele perguntar quanto é 3 vezes 8, a classe inteira deve chegar ao mesmo resultado. É que, neste caso, é a razão quem julga. E a razão é, de certa forma, o extremo oposto de achar e sentir. Podemos dizer que a razão é eterna e universal, juntamente porque ela só se manifesta sobre dados que são eternos e universais. Platão interessou-se muito por matemática, exatamente porque os dados matemáticos nunca se alteram. Por isso, podemos chegar a um conhecimento seguro no que diz respeito à matemática. Mas vamos dar um exemplo. Imagine que você encontre na floresta uma pinha redonda. Talvez você diga que acha a pinha perfeitamente redonda, mas pode ser que Jórunn afirme que a pinha está um pouco amassada de um lado. E aí vocês começam a discutir. Só que não dá para vocês chegarem a um conhecimento seguro sobre aquilo que vem com os olhos. Por um lado, vocês sabem que a soma dos ângulos de um círculo é exatamente 360 graus. Neste caso, porém, vocês estão falando de um círculo ideal, que não existe na natureza, mas vocês conseguem visualizar perfeitamente com os olhos de dentro. Vocês estão falando sobre o formato oculto da forma e não sobre uma broa específica, casual, que está sobre a mesa da cozinha. Para resumir brevemente, não podemos ter opiniões incertas sobre tudo o que sentimos ou percebemos sensorialmente, mas podemos chegar a um conhecimento seguro sobre aquilo que reconhecemos com nossa razão. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, e será assim por toda a eternidade. Da mesma forma, a ideia de um cavalo terá sempre 4 patas continuará válida, ainda que todos os cavalos do mundo, dos sentidos, fiquem mancos de uma perna. Uma alma imortal. Vimos que, para Platão, a realidade se dividia em 2 partes. A primeira parte é o mundo dos sentidos, do qual não podemos ter senão um conhecimento aproximado ou imperfeito, já que para tanto fazemos uso dos 5 sentidos aproximados e imperfeitos. Neste mundo dos sentidos, tudo flui e, consequentemente, nada é perene. Nada é no mundo dos sentidos. Nele, as coisas simplesmente surgem e desaparecem. A outra parte é o mundo das ideias, do qual podemos chegar a ter um conhecimento seguro se para tanto fizermos uso de nossa razão. Este mundo das ideias não pode, portanto, ser reconhecido através dos sentidos. Em compensação, as ideias ou formas são eternas e imutáveis. Para Platão, portanto, o homem também é um ser dual. Temos um corpo que flui e que está indissoluvelmente ligado ao mundo dos sentidos, compartilhando do mesmo destino de todas as outras coisas presentes nesse mundo. Por exemplo, uma bolha de sabão. Todos os nossos sentidos estão ligados a este corpo e, consequentemente, não são inteiramente confiáveis. Mas também possuímos uma alma imortal, que é a morada da razão. E justamente porque a alma não é material, ela pode ter acesso ao mundo das ideias. Já estou quase no fim, mas há algo mais, Sofia, algo mais. Platão também achava que a alma já existia antes de vir habitar o nosso corpo, e ela existia no mundo das ideias. Ela ficava junto com as formas de bolo lá no alto da prateleira. Entretanto, no momento mesmo em que a alma passa a habitar o corpo humano, ela se esquece das ideias perfeitas. Então tem início um processo extraordinário. Quando as pessoas entram em contato com as formas da natureza, aos poucos uma vaga lembrança vai emergindo dentro de sua alma. O homem vê um cavalo, mas um cavalo imperfeito, ou uma broa em formato de cavalinho, e isto é suficiente para despertar na sua alma a vaga lembrança do cavalo ideal que ela conheceu um dia no mundo das ideias. Ao mesmo tempo que ocorre, isto desperta no homem um anseio de retornar à verdadeira morada da alma. Platão chamava esse anseio, esta saudade, de eros, que significa amor. A alma experimenta, portanto, um anseio amoroso de retornar à sua verdadeira morada. A partir de então, ela passa a perceber o corpo e tudo que é sensorial como imperfeito e supérfluo. Nas asas do amor, a alma deseja voar de volta para casa, para o mundo das ideias. Ela quer se libertar do cárcere do corpo. Devo dizer, sem demora, que Platão descreve aqui o desenrolar ideal de uma vida,
Pois é claro que nem todas as pessoas liberam suas almas para que elas possam empreender uma jornada de volta ao mundo das ideias. A maioria das pessoas apega-se aos reflexos das ideias no mundo dos sentidos. Elas veem um cavalo e outro e depois outro, mas não conseguem ver aquilo que o cavalo é apenas uma imitação grosseira. Elas entram na cozinha e atacam as broas, sem se perguntar de onde elas surgiram. O que Platão descreve é o caminho percorrido pelo filósofo. Podemos considerar sua filosofia a descrição da atividade de um filósofo. Quando você vê uma sombra, Sofia, na mesma hora você pensa que alguma coisa deve estar projetando aquela sombra. Por exemplo, pode acontecer de você ver a sombra de um animal, talvez a de um cavalo, mas você não está bem certa. Então você se vira e vê o animal verdadeiro, que naturalmente é muito mais bonito e de contornos mais nítidos do que a imprecisa sombra. É por isso que Platão considera todos os fenômenos da natureza meros reflexos das formas eternas, ou ideias. Só que a maioria das pessoas está satisfeita com sua vida em meio a esses reflexos sombreados. Elas acreditam que as sombras são tudo o que existe, e por isso não as veem como sombras. Com isso, esquecem-se também da imortalidade de suas almas, deixando para trás as trevas da caverna. Platão nos conta uma parábola que ilustra bem essa reflexão. Nós a conhecemos por alegoria da caverna. Vou contá-la com minhas próprias palavras. Imagine um grupo de pessoas que habitam o interior de uma caverna subterrânea. Elas estão de costas para a entrada da caverna e acorrentadas no pescoço e nos pés, de sorte que tudo que veem é a parede da caverna. Atrás delas, ergue-se um muro alto, e por trás desse muro passam figuras de formas humanas, sustentando outras figuras que se elevam para além da borda do muro. Como há uma fogueira queimando atrás dessas figuras, elas projetam sombras bruxuleantes na parede da caverna. Assim, a única coisa que as pessoas da caverna podem ver é esse teatro de sombras. E como essas pessoas estão ali desde que nasceram, elas acham que as sombras que veem são a única coisa que existe. Imagine agora que um desses habitantes da caverna consiga se libertar daquela prisão. Primeiramente, ele se pergunta de onde vêm aquelas sombras projetadas na parede da caverna. Depois, consegue se libertar dos grilhões que o prendem. O que você acha que acontece quando ele se vira para as figuras que se elevam para além da borda do muro? Primeiro, a luz é tão intensa que ele não consegue enxergar nada. Depois, a precisão dos contornos das figuras, de que ele até então só vira as sombras, ofusca sua visão. Se ele conseguir escalar o muro e passar pelo fogo para poder sair da caverna, terá mais dificuldade ainda para enxergar devido à abundância de luz. Mas depois de esfregar os olhos, ele verá como tudo é bonito. Pela primeira vez, verá cores e contornos precisos, verá animais e flores de verdade, de que as figuras da parede da caverna não passavam de imitações baratas. Suponhamos então que ele começa a se perguntar de onde vêm os animais e as flores. Ele vê o sol brilhando no céu e entende que o sol dá vida às flores e aos animais da natureza, assim como também era graças ao fogo da caverna que ele podia ver as sombras refletidas na parede. Agora, o feliz habitante das cavernas pode andar livremente pela natureza, desfrutando da liberdade que acabara de conquistar. Mas as outras pessoas que ainda continuam lá dentro da caverna não lhe saem da cabeça, e por isso ele decide voltar. Assim que chega lá, ele tenta explicar aos outros que as sombras na parede não passam de trêmulas imitações da realidade, mas ninguém acredita nele. As pessoas apontam para a parede da caverna e dizem que aquilo que veem é tudo que existe. Por fim, acabam matando-o. O que Platão nos mostra com essa alegoria da caverna é o caminho que o filósofo percorre das noções imprecisas para as ideias reais que estão por trás dos fenômenos da natureza. Na certa, Platão também estava pensando em Sócrates, que tinha sido morto pelos habitantes da caverna por ter colocado em dúvida as noções a que eles estavam habituados, por querer lhes mostrar o caminho do verdadeiro conhecimento. Desta forma, a alegoria da caverna é uma imagem da coragem e da responsabilidade pedagógica do filósofo. Platão defende o ponto de vista de que a relação entre as trevas da caverna e a natureza fora dela corresponde à relação entre as formas da natureza e o mundo das ideias. Ele não acha a natureza em si sombria e triste, mas acha sim que ela é sombria e triste em relação à clareza das ideias. A foto de uma bela jovem não é sombria e triste, ao contrário, só que não deixa de ser uma foto. O estado dos filósofos. A parábola da caverna de Platão está contida no diálogo A República. Nele, Platão também descreve o estado ideal, ou seja, ele imagina um estado modelo, ou ainda aquilo que chamamos de estado utópico.
Resumidamente, podemos dizer que Platão achava que o Estado devia ser dirigido por filósofos, e para fundamentar sua reflexão, Platão se valia da constituição do corpo humano. Segundo ele, o corpo humano consistia em 3 partes: cabeça, peito e baixo ventre, e cada uma dessas partes corresponde de determinada característica. A razão pertence à cabeça, a vontade ao peito e o desejo ou o prazer ao baixo ventre. Cada uma dessas características possui também um ideal ou uma virtude. A razão deve aspirar à sabedoria, a vontade deve mostrar coragem, e os desejos devem ser controlados, a fim de que o homem possa exercitar a temperança. Somente quando as 3 partes do homem agem como um todo é que temos o indivíduo harmônico ou íntegro. Na escola, as crianças primeiramente têm que aprender a controlar seus desejos, depois desenvolver a coragem e, por fim, usar a razão para atingir a sabedoria. A partir disso, Platão imagina um estado constituído exatamente como o ser humano. Assim como o corpo possui cabeça, peito e baixo ventre, também o Estado possui governantes, sentinelas, ou soldados, e trabalhadores, dentre os quais se incluem, além dos comerciantes, também os artesãos e os camponeses. Fica claro aqui que Platão adotou como modelo a ciência médica grega. Do mesmo modo como um indivíduo saudável e harmônico mostra equilíbrio e moderação, um Estado justo se caracteriza pelo fato de cada um conhecer o seu lugar no todo. Assim como toda a filosofia de Platão é marcada pelo racionalismo, também o é sua filosofia de Estado. Decisivo para a criação de um bom Estado é que ele seja dirigido pela razão. Do mesmo modo como a cabeça comanda o corpo, os filósofos devem indicar à sociedade o caminho por onde ela deve ir. Vamos tentar fazer uma representação esquemática simples das relações entre as 3 partes do homem e do Estado: corpo, alma, virtude, Estado. Cabeça, razão, sabedoria, governantes. Peito, vontade, coragem, sentinelas. Baixo ventre, desejo, temperança, trabalhadores. O ideal de Estado de Platão pode nos lembrar o antigo sistema de castas da Índia, onde cada um em particular tem sua função especial para o bem do todo. Desde a época de Platão e muito antes, o sistema de castas hindu adota exatamente essa divisão em 3 partes entre a classe dirigente, ou a casta dos sacerdotes, a casta de guerreiros e a casta de trabalhadores. Hoje em dia, talvez chamássemos o Estado de Platão de totalitário. E exatamente por causa disso, muitos filósofos criticam duramente Platão. Mas não podemos nos esquecer de que ele viveu numa época completamente diferente da nossa. E é bom lembrar que ele achava que as mulheres eram tão capacitadas quanto os homens para governar. Isso porque os governantes deveriam dirigir a cidade-estado com a razão. Platão acreditava que as mulheres tinham a mesma razão que os homens, bastando para isso que recebessem a mesma formação que os homens e fossem liberadas dos serviços de casa e da guarda das crianças. E Platão queria abolir a vida familiar e a propriedade privada dos governantes do Estado e de seus sentinelas. A educação infantil era importante demais para ser deixada a cargo do indivíduo. Ela deveria ser responsabilidade do Estado. Platão foi o primeiro filósofo a defender a criação de jardins de infância e semi-internatos públicos. Depois de passar por várias e pesadas decepções políticas, Platão escreveu o diálogo As Leis. Nele, Platão descreve o Estado legal como o segundo melhor tipo de Estado e reintroduz as noções de propriedade privada e laços familiares. Desse modo, a liberdade das mulheres é restringida. Mas ele também diz que um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas seu braço direito. Basicamente, podemos dizer que Platão tinha uma visão positiva das mulheres, pelo menos para sua época. No diálogo O Banquete, é uma mulher, Diotima, que abre a Sócrates as portas da filosofia. Este foi Platão, Sofia. Há mais de 2000 anos as pessoas discutem e criticam sua extraordinária teoria das ideias. E o primeiro a fazer isso foi um de seus próprios discípulos na academia. E ele se chamava Aristóteles, o terceiro grande filósofo de Atenas. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Enquanto Sofia esteve sentada no tronco da árvore lendo aquelas páginas, o sol já havia transposto há muito as colinas do leste, cobertas de florestas. E ele despontara sobre a linha do horizonte no momento exato em que ela lia sobre o homem que conseguiu sair da caverna, e lá fora mal conseguia abrir os olhos ofuscados pela luz. Sofia teve a sensação de ela mesma estar saindo de uma caverna subterrânea. Era como se ela visse a natureza com outros olhos. Depois de ter lido sobre Platão, parecia-lhe estar vendo as cores pela primeira vez. Talvez ela tivesse visto sombras até então, e não as ideias claras.
Ela não estava bem certa se Platão tinha razão sobre tudo que havia dito a respeito dos modelos eternos, mas ela achou muito bonito o pensamento de que tudo que era vivo não passava de uma cópia imperfeita de uma forma eterna do mundo das ideias. Afinal de contas, uma coisa era certa: todas as flores e árvores, todos os homens e animais eram imperfeitos. Tudo que via a seu redor era tão lindo e tão vivo que Sofia teve de esfregar os olhos para ver se não estava sonhando. Mas nada do que ela via agora naquele lugar iria durar. E não obstante, dentro de 100 anos haveria ali as mesmas flores e animais. Mesmo que cada animal e cada flor desaparecessem e fossem esquecidos, alguma coisa iria se lembrar de como tudo aquilo se parecia hoje. De repente, um esquilo saltou para cima de Pinheiro, deu 2 voltas e desapareceu entre os galhos. Eu já vi você um dia, pensou Sofia. É claro que ela sabia que provavelmente não tinha visto mesmo o esquilo. Ela tinha visto a mesma forma, por assim dizer. Talvez Platão tivesse razão, e ela, Sofia, tivesse visto um dia o eterno esquilo no mundo das ideias, muito antes de sua alma vir habitar seu corpo. Seria verdade que ela já teria vivido uma vez? Será que sua alma já teria existido um dia, antes de receber um corpo que agora tinha que carregar para baixo e para cima? Será verdade que ela trazia consigo uma pepita de ouro, uma joia imune à corrosão do tempo? Uma alma, assim, que continuaria a viver depois que seu corpo envelhecesse e morresse?